Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Dissemos numa outra tarde que o desejo resulta da percepção. Percepção, sensação, contato e, por fim, o desejo. É isso que acontece. Aparece um belo carro, eu o vejo, o toco e nasce a sensação e o desejo. Esse desejo é fortalecido e perpetuado pelo pensamento e daí se origina o conflito para alcançar o que desejo. Possuir o carro. O carro me dá um preenchimento, preenche aquele vazio, aquele sentimento de falta. Se eu tivesse aquele carro, faria isso, aquilo e aquele outro. Teria mais poder, mais dinheiro. O sentimento de falta é o estado de desejo. E por isso há conflito. Isso é, interiormente quase todos nós somos insuficientes. Pelo menos pensamos ser. E procuramos preencher essa insuficiência. E isso é uma forma de desejo. Essa insuficiência gera contradição e, portanto, atividades contraditórias. Veja, por favor, como já disse, não está meramente a escutar as palavras do orador. Está escutando sua própria mente, observando o seu próprio estado de ser. Dessa maneira, pode ver por você mesmo como surge a contradição. Penso que o carro me dará felicidade, poder, posição e importância. E também, muito fundo em mim mesmo, existe o sentimento de afeição, de simpatia, de benevolência. Também o sentimento de que devo realizar algo na vida, me tornar alguém, o que é um estado contraditório. Essa contradição, pois, nasce daquele terrível sentimento de insuficiência, de vazio, de solidão. Por isso, vivemos a fazer esforços. E esforço é luta e competição. Tal é a nossa vida. Uma luta perene para vir a ser, para realizar coisas, ser bons, nos preencher, conquistar prestígio, posição, poder, domínio, nos tornarmos inteligentes. Assim é a nossa vida. Uma luta constante, uma luta sem fim até a morte. E para fugirmos dela, inventamos deuses, templos, uma maneira de vida que nos afaste dessa luta. Enquanto não se compreender a luta, não importa o que se faça, nunca se terá paz. Pode-se ter uma paz superficial, assim como superficialmente podemos nos tranquilizar com um comprimido. Mas isso não resolve o nosso problema. O problema é muito mais profundo. Assim, para compreender o que é a ação, não a ação correta ou a incorreta, temos de compreender esse vasto processo do desejo. E temos também de compreender a larga separação existente entre a ideia e a ação. E ainda temos de compreender a natureza do pensador e do pensamento, ou do observador e da coisa observada. Examinaremos, primeiramente, a natureza contraditória da ideia e da ação. Isso é, temos uma fórmula de ação correta. O ideal, o padrão, a imagem, o símbolo, o que deveria ser ou o que queremos que seja. E à nossa frente temos o fato, o que é. Está claro, não é? Temos o ideal, o herói, o exemplo, o que deveria ser e o que é. O que é inteiramente diferente do que deveria ser. E estamos sempre a comparar o que é com o que deveria ser. Somos violentos, isso é um fato. Isso é, na realidade somos violentos. O ideal é a não violência. E, portanto, estamos sempre a comparar o que é com o que deveria ser, resultando daí uma contradição. Por essa razão, o idealista está sempre em conflito, sempre a batalhar com o não devo e o devo, reprimindo, esforçando-se, lutando para transformar o que é em o que deveria ser. Toda a nossa vida, como
A vida da maioria se constitui dessa batalha. Eu fui, eu sou e o que deveria ser. E o que eu deveria ser é o ideal, o padrão, a fórmula. O eu sou resulta de o que eu fui. E assim existe essa constante batalha. Por favor, observe. Usamos o ideal como um meio de mudar o que é, como um incentivo. Se atente nisso, porque vamos investigar algo que exige a sua atenção. Nós usamos o ideal como um estímulo para transformar, mudar ou modificar o que é. Daí o conflito, a luta. Por isso, nunca observamos o que é. Nunca nos pomos em contato direto com o que é. Só nos pomos em contato com o que é através do que deveria ser ou não deveria ser. Portanto, não há uma comunhão completa com o que é. E daí surge o conflito. Porque estamos procurando transformar o que é em algo que imaginamos que nos proporcionará mais prazer ou nos resguardará da dor. Declara-se então a batalha, o conflito, a luta, a perene brutalidade resultante do que queremos fazer algo como um ideal. Temos assim a divisão, a separação, o fato, o que é, e o padrão, fórmula, o ideal do que deveria ser. Entretanto, o que é deve mudar. Temos-nos servido do ideal do exemplo como um meio ou um incentivo a alterarmos o fato, o que é. Por essa razão, vivemos em conflito. E a mente que vive em conflito está morta, insensibilizada e embrutecida. A mente que exerceu qualquer repressão sofre infinitamente. E a mente torturada, nenhuma possibilidade tem de ver o que é verdadeiro, de descobrir algo fora do tempo, se tal coisa existe. Assim, só a mente nova, inocente, juvenil, vigorosa, pode enfrentar o fato, pode ver o que é verdadeiro, e não a mente torturada. Todos os santos, todos os Mahatmas e gurus são homens de mente torturada. Eis porque nunca veem o que é verdadeiro. A mente foi criada para ser sempre nova, jovem e inocente, e não para ser torturada, intimidada e torcida. Entretanto, o que é tem de ser alterado. Isso, de certo, é muito importante. Suponhamos um indivíduo ávido. O ideal é não ser ávido. Ou consideremos outro problema muito mais religioso e familiar a todos nós. Para achar Deus, devo ser um santo. Há, pois, o ideal e o fato. E depois a batalha consiste em reprimir, em controlar, em lutar perenemente contra essa coisa chamada sexo. Portanto, a fuga ao fato. O indivíduo adere às mais absurdas reformas sociais, retira-se para o Himalaia, enclausura-se, violenta todas as coisas para fugir ao fato. Entretanto, o fato precisa ser compreendido e transformado em conflito. Está claro isso? O fato, ou seja, o que é, violência, luxúria, avidez e etc., deve ser transformado sem esforço. Ao começar a fazer esforço, a batalhar ou lutar, começa a torcer a sua mente, a embotá-la e a insensibilizá-la.